Palavra, deputado André Moura, líder do governo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, primeiro para poder trazer aqui à tribuna da Câmara o resultado da reunião que teve hoje o presidente Michel Temer com os governadores dos estados. O presidente Michel Temer já dizia isso aqui há poucos instantes atrás, o vice-líder do governo, deputado Perondi. O presidente Michel Temer, ele anuncia o acordo que suspende a dívida dos estados até o fim do ano. O presidente concordou em alongar dívidas estaduais com a União por mais 20 anos, uma prova inconteste da sensibilidade do governo do presidente Michel Temer com a situação difícil que atravessa os estados e, consequentemente, os municípios brasileiros por conta da política econômica equivocada e incompetente do governo anterior, do governo do PT. E aí o presidente Michel Temer concordou em alongar a dívida dos estados com a União por mais 20 anos e também em suspender até o fim de 2016 o pagamento das parcelas mensais de dívida dos estados com a União. Então, com isso, os estados terão a oportunidade e, consequentemente, a melhor condição de prestar, deputado Perondi, o melhor serviço, graças à sensibilidade que teve o presidente Michel Temer em tão pouco tempo, de enxergar o que o PT teve 13 anos para fazer e não teve. Disse o presidente Michel Temer, abre aspas, o que estamos anunciando hoje, palavras do presidente Michel Temer, na verdade, é uma situação emergencial. Estamos fazendo isso em caráter de emergência para depois consolidarmos uma grande reforma federativa no país. Dentre os principais pontos do acordo que o presidente Michel Temer celebrou hoje com os governadores dos estados, naquilo que é característica do atual governo, do diálogo sempre permanente e de forma respeitosa, coisa que não acontecia no governo anterior porque não existia diálogo, entre os principais pontos estão o alongamento do prazo das dívidas dos estados com a União por mais 20 anos, a suspensão do pagamento das parcelas mensais da dívida até o fim de 2016, a cobrança a partir de janeiro de 2017, com aumento gradual de 5,5% por 18 meses, o alongamento por 10 anos, com 4 anos de carência de 5 linhas de crédito do BNDES, o pagamento da parcela cheia para os estados a partir de meados de 2018 e a inclusão dos estados na proposta enviada pelo governo ao Congresso sobre o teto dos gastos públicos. Então, tudo isso demonstra que nós temos agora, deputada Cristiane Brasil, um governo do diálogo, um governo que busca melhorar a condição dos estados, porque os estados, nós sabemos, que atravessam uma série de crises, como também os municípios, por conta da política econômica equivocada, da falta do diálogo, das posições unilaterais que sempre deram aos estados e aos municípios também, deram sempre o ônus, mas não deram os bônus, repassaram as obrigações, mas não deram as condições para que os estados pudessem oferecer os serviços públicos de boa qualidade. Então, como disse o ministro Meirelles, os estados deixarão de pagar cerca de 50 bilhões de reais, deputado Perondi, ao governo federal até 2018, por conta da renegociação de suas dívidas. A cobrança das parcelas mensais, de acordo com o próprio presidente, só voltarão a partir de janeiro de 2017, mas com um detalhe importante, com desconto. No caso das linhas de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, também haverá alongamento da dívida dos estados por 10 anos, sendo com 4 anos de carência. E como bem disse o presidente Michel Temer, abre aspas, quero registrar que é com grande satisfação que nós todos podemos chegar a esse acordo num concerto federativo. Durante mais tempo se trabalhou nesse tema e que é indispensável uma revisão do Pacto Federativo. Disse o presidente ainda, queremos depois, mais adiante, propor uma fortíssima revisão do Pacto Federativo que conceda maior autonomia aos estados brasileiros. Então, com isso, nós temos um número, são 50 bilhões de reais que os estados deixarão de pagar à União até 2018, em uma prova que, dessa maneira,
se tem a condição de dar aos estados a autonomia que os estados sempre sonhou e que, infelizmente, durante 13 anos não se teve condições de ter por conta da falta do diálogo do governo anterior. O governo do presidente Michel Temer completa pouco mais de 30 dias, mas já dá sinais positivos, principalmente na economia. Nós estamos vendo o mercado respondendo em forma positiva, as ações acontecendo, a retomada do crescimento, ela em breve acontecerá, a autoestima está sendo recuperada, e o que nós não podemos é permitir o discurso falacioso que tenta enganar a população, dizendo que a situação é cada vez pior, quando na verdade não é. O que nós estamos, deputado Peroni, deputado Cristiano Brasil, é buscando no caminho certo para retomar o crescimento, mas acima de tudo para estabilizar a economia. Nós não podemos mais permitir que tenhamos uma política que faça com que 11 milhões de desempregados fiquem sem ter condições de sustentar suas famílias, porque isso foi uma herança maldita deixada pelo governo anterior, pelo governo do PT, pelo governo da presidente afastada Dilma Rousseff. O que nós não podemos mais é uma política econômica como a do PT, que fez com que a inflação chegasse à casa dos 2 dígitos, que a recessão chegasse à casa dos 2 dígitos, e que é verdadeiramente o país vivesse essa crise econômica que estamos vivendo sem precedência. Então, vamos avançar, vamos continuar trabalhando para reunificar o país, para que o país possa retomar o gráfico do crescimento, estabilizar a economia, que os empregos possam voltar às famílias brasileiras, que a inflação possa ser contida, os juros também da mesma forma, que infelizmente no governo anterior isso não aconteceu, mas que nós vamos continuar avançando. Quanto à medida provisória 714, não tenha dúvida que a intenção do governo é permitir que, acima de tudo, o serviço prestado ele seja de melhor qualidade, com mais tecnologia, com, acima de tudo, permitindo que o capital estrangeiro possa ser aportado no país para que o serviço possa ser oferecido de melhor qualidade, para que possamos ter aeronaves mais modernas, mais novas, com mais conforto, com tecnologia de ponta. O que nós estamos vivendo atualmente são as empresas do nosso país, né, em estado de prefalência, exatamente por conta de uma política econômica, volto a repetir, equivocada e incompetente durante 13 anos. Se é necessário hoje o aporte de capital estrangeiro, a culpa não é nossa, a culpa é do governo anterior do PT, que infelizmente, mais uma vez, penaliza as empresas brasileiras por conta de uma crise econômica sem precedentes, culpa do PT e do seu governo afastado. Então a culpa não é nossa. Se é necessário hoje o aporte de capital estrangeiro, a culpa são de vocês. Os grandes responsáveis são vocês, não venham botar nas nossas costas essa conta. Essa conta não é nossa. A conta da incompetência, a conta de tudo de errado que existe no país, da corrupção, é de vocês. Então, se o que nós estamos fazendo hoje é proporcionar a vinda do capital estrangeiro para ter tecnologia de ponta, para ter passagens aéreas com menos custo, para ter mais qualidade dos serviços prestados, aqueles que se utilizam, e nós queremos, na verdade, é que os empregos sejam mantidos. E é por isso que na proposta que nós estamos corrigindo a medida provisória que veio do governo anterior, nós estamos mantendo os empregos para os funcionários do nosso país, os empregos nacionais. Então não vamos distorcer a coisa. Os empregos nacionais serão mantidos por iniciativa do nosso governo. Se a necessidade do capital estrangeiro é por conta da política equivocada que vocês fizeram no nosso país, que levaram o país à falência, mas que nós vamos corrigir e ter a certeza disso. E a prova nós já estamos dando com as matérias que estamos aqui aprovando com a ajuda da nossa base, para que, volto a repetir, para que nós possamos estabilizar a economia e retomar o crescimento nesse trabalho que tem feito o presidente Michel Temer de reunificar o país. Muito obrigado.